Você tá sabendo da última, rapaziada? O Júlio Casares desativou a sua conta no Insta. Isso mesmo, eu não, do mais profundo nada, isso começou a repercutir. Júlio Casares, que teve ali, depois de toda a situação, todos os escândalos, né? Teve uma grande pressão, perdeu muitos seguidores. A torcida fez uma campanha gigantesca para deixar de seguir o Júlio Casares, então ele perdeu muitos seguidores nas redes sociais. E agora que tá mais tranquilo, do nada ele desativou a conta. Eu sei lá o que tá acontecendo, hein? Será que vai vir mais bomba por aí? Vamos aguardar. O São Paulo avançou aí por um acordo junto ao Guarani pelo brinco de ouro, tá? Já é certo que o gramado do Morumbi será trocado após os shows do AC/DC, né? Todos os custos serão ali por conta da Live Nation, que é parceira do São Paulo e organizadora dos shows. A troca do gramado já vai acontecer logo após o último show da banda de rock, que vai ser no dia 4 de março. Então, acabou o show, já inicia a troca do gramado. Por consequência, né, o São Paulo não terá o Morumbi para a fase final do Campeonato Paulista. O clube já se movimentou nos bastidores, encaminhando um acordo aí com o Guarani pelo brinco de ouro. O acordo só será selado se o São Paulo avançar para a semifinal da competição. Mas mesmo se classificando para a semifinal, não é certo que o São Paulo vai ser mandante na semifinal, tá? Mas mesmo assim o São Paulo já vai ali fazer o acordo. Por quê? Porque se for pra final, já tem ali uma casa pra jogar ali, mesmo que improvisada, né? Alugar uma casa, na verdade. A ESPN afirma que o São Paulo fará uma parceria longa com o Guarani. E quem conduz as negociações é o executivo de futebol do São Paulo, o Rui Costa. Olha só, o Rui Costa que tá organizando tudo, hein? A escolha pelo brinco de ouro se dá, pois o São Paulo entende que Campinas é o mais próximo ali da capital, né? Não dá pra levar pra Vila Belmiro, que é muito mais longe. A parceria longa será importante, pois o Morumbi terá mais shows ainda este ano. Essa semana teve o anúncio dos shows do cantor britânico Harry Styles, eu acho que assim se pronuncia, eu nunca nem vi esse cara na minha vida, tá? Já tinha 2 apresentações marcadas para os dias 17 e 18 de julho, até então essas datas tranquilo, porque é em meio à Copa do Mundo e tal, então não tem jogo. Como esgotou os ingressos rapidamente para esses 2 shows, a Live Nation já anunciou outras 2 datas para mais 2 shows desse cantor, agora nos dias 21 e 24 de julho, ou seja, são 4 shows ali no total do Harry Styles, né? Bom, essas novas datas aí sim vai conflitar com o retorno do São Paulo ao campo. Por quê? Porque após a pausa para a Copa do Mundo, o São Paulo volta a campo no dia 22 de julho e vai ser no Morumbi contra o Atlético Paranaense, justamente no meio dos 2 shows do Harry Styles, né? Ele faz no dia 21 e 24, o São Paulo joga no dia 22, não vai ter o Morumbi à disposição para jogar contra o Atlético Paranaense. Mais uma pataquada do senhor Eduardo Toner, né, rapaziada? E o São Paulo ficará sem o Morumbi novamente. O que me irrita muito nessa situação? Porque o São Paulo fez um acordo pela renovação com a Live Nation e, em tese, tem o poder de veto para vetar shows em dias de jogos. Ah, mas bem, isso não é um jogo importante, não sei o que, mas toda hora o São Paulo não tem o estádio do Morumbi e o São Paulo nunca usa o poder de veto. O Eduardo Toni, sabendo que o São Paulo voltaria após Copa do Mundo para jogar no Morumbi, mesmo assim marca show para data. Isso é proposital, é para tirar é para afastar o torcedor do clube. Mas eles não vão conseguir isso, né? Enfim, novamente São Paulo vai jogar longe de seus domínios, mesmo sendo mandante. Parabéns aí à diretoria de marketing do São Paulo, que já passou da hora de ter uma reformulação aí também, tá? Já mudou o departamento de comunicação, mudou muita gente na saúde, mudou gente na fisiologia, mudou gente na comissão, mudou gente na diretoria, mas o marketing segue intacto. Eu não sei o porquê. Tá na hora de mudar, né? Recém-chegado Lucas Ramon está surpreendendo geral no São Paulo, tá? O lateral tem sido o destaque do time nos últimos jogos. Ele chegou no dia 6 desse mês, né, rapaziada? Faz, pouquíssimos dias que ele chegou, ganhou minutos com o Crespo e assumiu a titularidade na lateral direita. O Lucas Ramon tem ali conseguido agarrar as oportunidades que vem recebendo, né? O jogador liderou aspectos individuais no elenco tricolor nos últimos jogos, contra a Ponte Preta, por exemplo. Ele marcou o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Além disso, liderou o ranking de distâncias percorridas em alta intensidade, acima dos 20 km por hora.
Ele percorreu cerca de 563 metros, de acordo com o levantamento feito pela comissão técnica. Ramon ainda foi o terceiro jogador do São Paulo com maior distância percorrida durante os 90 minutos na partida contra a Ponte. Ficou atrás apenas ali do Danielzinho e do Pablo Maia. De acordo com os dados aí levantados pela comissão técnica, Lucas Ramon correu 10 quilômetros durante os 90 minutos. A postura de Ramon é tratada como uma surpresa positiva. Hoje, Lucas Ramon é considerado titular absoluto na lateral direita, ultrapassando os que já estavam aqui, Cédric Soares e Mike. Após a vitória contra o Grêmio, o Crespo falou o seguinte sobre o atleta, abre aspas: chegou um grande jogador com muita personalidade que a gente precisava, fecha aspas. Para você, Lucas Ramon já pode ser considerado titular absoluto na lateral direita? Já pode cravar isso ou tem que esperar um pouquinho ainda para cravar ali? Comente aqui abaixo a sua opinião. E ontem Cauli fez seu primeiro treino com o elenco tricolor desde sua chegada. Antes disso, ele foi apresentar a entrevista coletiva. O meia de 30 anos vai vestir a camisa de número 80 do São Paulo. Segundo o próprio Cauli, ele já está pronto para jogar, já fez a pré-temporada com o Bahia, então está apto para atuar. A sua estreia depende apenas da escolha do técnico Hernan Crespo. O nome de Cauli foi publicado ontem no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, antes do previsto pelo clube, inclusive. Agora o São Paulo corre para registrar Cauli no Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol entrou em recesso no último dia 12 e volta hoje. Para antecipar todo o processo, o São Paulo entrou em contato diretamente com um funcionário da federação. O regulamento do Paulistão prevê que os clubes têm até amanhã, sexta-feira, para inscrever novos atletas para o mata-mata. A expectativa é que o São Paulo não tenha problemas para inscrever o Cauli, assim o meia estará à disposição do técnico Hernan Crespo para o jogo contra o Bragantino neste sábado às 6h30 da noite, fora de casa pelas quartas de final do Paulistão, jogo único. Cauli é o quinto reforço do São Paulo para essa temporada, mais um que o São Paulo não teve que gastar de imediato, tá? Foi abatido ali na dívida que o Bahia tinha com o São Paulo por Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Já chegaram Danielzinho, Carlos Coronel, Dória e Lucas Ramon. Os dois atletas do Mirassol que estavam no Mirassol, né, hoje são titulares absolutos. Será que o Cauli vai chegar já assumindo a titularidade no meio de campo? Vamos aguardar aí. Fechou, rapaziada? Bom, o meia falou sobre qual função prefere exercer em campo e disse isso aí, ó. Como eu falei, eu acho que o São Paulo ganha com isso, né? Também a questão do treinador, como ele vê as minhas características, mas como eu falei, eu sou um meia ofensivo que busco ali sempre o entre linhas, né? Busco sempre dar essa opção para os meus companheiros, dominar já sempre orientado, olhando para frente, tentando criar o máximo possível, finalizar. Então eu acho que é isso que o São Paulo espera do meu futebol e é isso que eu vou continuar fazendo e buscar fazer de... Como o Crespo disse, né? O Cauli é o meia que a gente não tinha e chegou com tudo. Inclusive hoje, ó, tem essa imagem aí, será que já vai ser o novo cobrador ali das bolas paradas do São Paulo? Parece que sim, viu? Imagina esse meio campo do São Paulo. Danielzinho, Marcos Antônio e Cauli. Ó, é um meio campo que promete. Aí você tem Luciano, Lucas no ataque com Caleri. O time do São Paulo se fortalecendo com a chegada do Cauli. É um time que fica ainda mais forte, né? Bom, falando em meia, a rescisão de Oscar ainda não aconteceu oficialmente, tá? O impasse segue sendo por conta dos valores das luvas, como eu já noticiei aqui pra vocês há algumas semanas. Oscar e seu staff alegam que tem direito ao valor total das luvas que foram acordadas, né? O valor total é de 2 milhões de euros, 12 milhões e 400 mil reais mais ou menos, que seriam diluídos durante o contrato até o final de 2027. Falta ele receber aí cerca de 8 milhões de reais desse valor, mais ou menos, pelo menos é o que eu entendi. O São Paulo entende que como o Oscar não cumpriu o contrato integral, então ele não tem direito a receber o valor total, o valor restante, né? Já o staff do atleta afirma que ele tem sim o direito a receber, até porque as luvas são bônus pela assinatura, não são, eles não se encaixam em salários, né? Não é uma remuneração mensal, né? É apenas o valor da premiação. Ou seja, se o Oscar tivesse assinado com o São Paulo dia tal e um mês depois rescindisse ou saísse por algum motivo, ainda assim ele teria direito a receber o valor integral das luvas, porque é uma premiação pela assinatura do contrato, tá? Por conta dessa divergência ali entre as partes, o acordo ainda não foi selado pela rescisão, mesmo 3 meses depois de Oscar ter já deixado claro que não iria continuar, iria se aposentar, tá? Restam ainda 2/3 das luvas a serem pagos para o atleta. O São Paulo ainda deve também direitos de imagem para o jogador de 2025 ainda. As partes ainda conversam e não querem judicializar o caso, tá? Segundo o Globo Esporte
Globoesporte.com, o Oscar já aceitou aí abrir mão de 53 milhões de reais. Isso foi um grande passo para que pudesse ter um avanço em relação à rescisão contratual, mas ainda o atleta cobra o clube pela questão das luvas mesmo, né? Fora outras dívidas e tal, é um valor ali próximo aos 10 milhões de reais que São Paulo vai ter que pagar. A princípio, o Oscar queria receber o valor à vista, mas segundo o GE, o jogador já mudou de ideia e está disposto a parcelar o valor. A RIMACIS propôs para o atleta receber o valor parcelado até o final do ano que vem. E tem mais, o São Paulo ainda deve uma comissão para os empresários. O clube não confirma os valores, mas no meu ver é bem provável que essa comissão aos empresários seja o principal fator do travamento pela rescisão e não a questão do Oscar em si, é mais questão dos empresários, tá? Minha visão. A negociação pela rescisão de Oscar segue travada, que fique claro que, segundo especialistas, Oscar ainda poderia continuar jogando futebol mesmo após ali a síncope vasovagal que ele teve no ano passado. Ele decidiu parar porque ele quis, é uma decisão do próprio atleta. Bom, pelo que estamos vendo, rapaziada, pode ser que a coisa vá parar na justiça, tá? Não tô falando que vai, mas pelo andar da carruagem, cara, e pelo histórico também desses empresários do Oscar aí, a tendência é que o negócio vá parar. As partes não querem judicializar, mas se não chegar no acordo logo, a tendência é que vá parar na justiça assim, tá? O Globoesporte.com afirma que não vai judicializar e que o São Paulo deve oficializar a rescisão de contrato do Oscar na semana que vem. Vamos aguardar para ver se vai realmente acontecer isso. E nos últimos dias o nome de Alan Guimarães foi especulado no São Paulo. A gente até trouxe aqui para vocês a informação, né? Ninguém falou que havia proposta na mesa ou negociação em curso. O que tinha era que o Alan era alvo do tricolor no mercado para a meia. Contudo, repito, não houve sequer uma negociação pela contratação do jogador. E de acordo com o jornalista André Hernan, o nome de Alanzinho sequer foi discutido, tá? Em um programa na ESPN, Hernan disse o seguinte, abre aspas: na minha apuração, o nome dele nem sequer foi falado dentro do São Paulo, sugerido, oferecido, debatido ou cogitado, fecha aspas. Alan tem contrato com o Moreirense até junho do ano que vem. Tirar ele do clube português, obviamente que teria custos para o clube do Morumbi. Dito isso, podem descartar aí o Alan no São Paulo, ele não vem, tá? O jornalista Alexander Vieira afirmou que houve sim um interesse, né, uma procura para saber as condições, coisa do tipo, mas não teve negociação em nenhum momento. Aliás, o São Paulo já acertou a contratação do Cauli, anunciou por empréstimo, né? O anúncio oficial já aconteceu, né? O Cauli que vem para ser o novo camisa 10, vai usar a camisa 80, mas vai ser o meio armador do time, né, rapaziada? Porque ele não pode receber a 10, porque a 10 é do Luciano Ronaldo, né? Enfim, o Alan não vem, mas repito, de acordo com a apuração do Alexander Vieira, ele estava na mira sim, mas para esse ano dificilmente vai acontecer. Embora o São Paulo esteja no mercado ainda em busca de mais meio-campistas, a tendência é que o São Paulo contrate um camisa 5, não um camisa 10 como é o Alanzinho. Vamos aguardar ainda, beleza, rapaziada? Mas dificilmente o Alanzinho virá. Falta de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. De volta, Ferreirinha, que tinha sido preservado no jogo contra o Red Bull Bragantino. De volta, Bobadilha, que também tinha sido preservado após tomar uma pancada e teve um trauma, não foi uma lesão. De volta, Arboleda, que tinha sido liberado para resolver assuntos particulares. Teve até aquela polêmica lá que foi filmado no camarote do jogo de festivo, amistoso, sei lá o que aconteceu lá no Equador, entre o Barcelona de Guayaquil, que o sobrinho do Arboleda estava jogando, e o Inter Miami de Lionel Messi. E também, aí sim, o reforço na acepção da palavra, do Cauli, que inicia sua trajetória efetivamente como jogador de São Paulo no CT da Barra Funda, já como atleta do tricolor. E em meio a isso, a gente completa 8 renovações de contrato com jogadores deste atual plantel e elenco do tricolor aí também, com as renovações de Marcos Antônio, que fará essa renovação até 2030, né, como a gente já tinha dito, Sabino, Luciano, são essas últimas renovações que a gente tem. A gente tem também o Rian Francisco, que no começo do ano teve seu contrato renovado. Temos também o Gonzalo Tapia e o Enzo Dias, que são 2 jogadores que também tiveram essa renovação nesta janela. São os atletas do São Paulo que têm as suas renovações de contrato já completas e feitas. A gente tem ainda a visibilidade de ter que renovar o contrato do Lucas Moura, que também encerra nesse ano, já sinalizou que quer renovar, deve renovar por mais de 1 ou 2 anos, e também Jonathan Caleri, que é o artilheiro do São Paulo, também encerra o contrato dele no fim deste ano
de 2026. Também são dois atletas que devem provavelmente permanecer. Não acho que a gente vai ter nenhum tipo de problema com as renovações desses jogadores. O problema reside no último nome que eu vou deixar aqui para vocês, que até foi fruto de matéria do GE, em que eles entrevistaram, eles conversaram com o Wagner Ribeiro, o agente, aquele que vocês sabem, que é carne de pescoço. Ele disse que está trabalhando para levar o jogador embora do São Paulo, já que ele considera uma grande injustiça o fato de São Paulo ter trazido o Carlos Coronel e ter tirado o espaço do Yang, que no entendimento dele, ele foi ele foi injustiçado, já que no ano passado ele assumiu uma bucha no momento que o time não estava tão bem e que ele não está tendo as oportunidades, e ele cita também o que a gente sempre cita aqui, o caso Lucas Perry, que foi parecido com o que aconteceu. Teve poucas oportunidades, foi muito questionado, e na hora que teve a possibilidade de dar oportunidade para o menino, o São Paulo quer renovar com o Yang e emprestar ele. O agente não concorda, ele discorda dessa decisão do clube, acha que é uma injustiça, acha que o São Paulo está errando com ele nesse sentido, e disse que está trabalhando para ele assinar um pré-contrato no meio do ano com um clube europeu. Tá aí o Yang, 2,2 metros de altura. Eu acho o Yang é um ótimo goleiro. Ah, o Carlos Coronel também foi contratado, não sei o quê, pelo São Paulo para fazer essa movimentação. Eu confesso que na época que o Coronel veio, eu não vi muito sentido nessa contratação. Eu preferia que o São Paulo tivesse dado mais oportunidades para o Yang. Esse é o meu entendimento. Eu acho que o São Paulo está fazendo merda. O Coronel chegou, não tem muito o que a gente fazer. Ou a gente apoia, né? Não tem muito para onde a gente ir. Mas eu acho que o São Paulo, inclusive, ele manda um recado, uma mensagem péssima para os goleiros, para quem está sendo formado em Cotia, de que não importa o que você faça, ou quão bom você seja, você nunca vai ter chance, oportunidade, nunca vai ter timing e uma política interna do clube de valorização dos seus jovens. Eu acho, honestamente, que o São Paulo pisou na bola com relação a isso. O Coronel não tem culpa nenhuma, chegou e tudo mais. Eu acho que o Yang, ele está na razão dele, no final das contas, de querer deixar o São Paulo, porque ficar como terceiro goleiro, o cara ficou como goleiro reserva do Jandrei durante anos. Então, assim, você já imagina o cara falar assim, beleza, esperei a minha vez, tava aí o Jandrei, que é horroroso, pífio, que tava ali muito mais por uma hierarquia de elenco e por uma amizade e proximidade com outros atletas, tanto que o Jandrei pediu para sair, acabou saindo e fez muito bem e não voltou e está tudo certo. Mas para mim, a contratação do Coronel, não que tenha sido ruim a contratação do Coronel, repito, e não que ele tenha culpa, o cara não tem nada a ver com isso. Acho até ele bom goleiro, acho até que foi uma aposta interessante, mas eu não teria contratado, tá? Ontem completamos um mês aí da gestão Maciço, com vários balanços. Acho que as 8 renovações já são um exemplo do que ele veio para fazer. Lembrando que desde antes do Maciço assumir o blog do São Paulo, eu já tinha trazido para vocês várias informações, como, por exemplo, as buscas dele eram um tripé, pacificação política, corte de gastos e ajustes no futebol. Acho que o futebol, todo mundo de alguma forma unânime que muita coisa melhorou, a estabilização veio, independente a gente ganhar ou perder do Bragantino, acho que o panorama está estável, está sólido agora. A questão da pacificação política melhorou um pouco, apesar de ainda ter gente querendo a instabilidade, o caos ali, o circo pegando fogo. E a parte de cortes, eles vêm trabalhando e vêm fazendo isso e tentando cortar com empresas, tentando melhorar a questão do compliance, tentando ajustar dentro do que é possível, já que tem muitas multas, tem muitos contratos amarrados, e aí realmente ele tem as mãos atadas em muitos dos assuntos também. Mas eu acho que, de uma forma bem consistente, esse primeiro mês maciço, ele está bem dentro de uma expectativa do que um torcedor poderia ter com relação a isso, e não só pelos bons resultados em campo. Eu acho que pelas decisões, pela paz, pela calma. Acho que o São Paulino já fazia tempo que não tinha tranquilidade para poder olhar para o seu time. E como eu falei, a melhor coisa que tem é você olhar e falar assim: nossa, que bom que não tem notícias bombásticas
e que o foco seja a torcedor estar em paz e falar assim, puta, posso dormir com calma, não preciso ficar desesperado procurando notícias de São Paulo, sem saber qual vai ser a próxima granada sem pino, próxima mina que está ali que você vai pisar e você vai acabar explodindo. Paulo, dois jogadores vêm se destacando muito, já tinha citado para vocês o Patrick, que foi o autor do gol no empate na semifinal contra o Grêmio, que o Juventude jogou fora de casa. O Patrick já marcou 2 gols lá, vem sendo o melhor lateral esquerdo do Campeonato Gaúcho, vem chamando a atenção de muita gente. O Patrick, que ainda pertence ao São Paulo, está emprestado ao Juventude. E também o Mailton, que saiu aqui no começo do ano e vem sendo a sensação do Fortaleza, o principal jogador do Fortaleza neste começo de ano, dito por imprensa, torcedores, etc. Publiquei uma matéria no blog de São Paulo sobre isso ontem, mostrando como a torcida do Fortaleza está apaixonada pelo jogador e já estão pedindo a compra dele. E, para você saber, ele não tem opção de compra prevista no contrato. O São Paulo já imaginava que ele fosse fazer sucesso e o Fortaleza já está sondando o São Paulo para saber quanto o São Paulo quer pelo jogador. Na questão da troca, na época que a gente pegou ele pelo Metalist, ele tinha um valor de mercado ali que o São Paulo tinha da dívida com o Metalist em alguma coisa próxima de 4 milhões de reais. É pouco. O Mailton aí, por mais que ele já tenha, não seja um garoto ainda em termos de idade, a gente pode brincar aí facilmente, pegar aí pelo menos umas 10 milhas aí no Mailton, botar esse dinheirinho para dentro e tentar ver se a gente consegue investir aí em uma outra posição carente, como por exemplo, um valorzinho aí, de repente pegar uma graninha no Mailton e pegar um José Aldo, por exemplo, que é esse meio-campista que a gente está falando, que tem mais ou menos ali o mesmo valor de mercado, na faixa de 10 milhões, seria uma boa troca, vamos chamar assim, já que a gente está com o Lucas Ramon e o Mike, e aí tentar se livrar do Cedric e tentar oportunizar o Igor Felisberto, que está subindo, tá? O Patrick também, muito provavelmente na janela do meio do ano, vai começar a receber consultas, e o São Paulo também pode ter uma oportunidade de conseguir vender e receber uma graninha em cima dele também nessa próxima janela. Lembrando para vocês que o São Paulo vai ter que vender de 2 a 3 jogadores pelo menos. A meta de venda é 180 milhões e até o momento o São Paulo só arrecadou 16,4 milhões de reais nas negociações que fez até agora em 2026. Que impactam o São Paulo, bora falar do Yang, porque o Wagner Ribeiro, polêmico Wagner Ribeiro, deu uma declaração ao GE, onde ele indicou que o Yang está de saída do São Paulo Futebol Clube. Ele falou que o Yang está há mais de 11 anos no São Paulo e não valorizam ele, e falou que está trabalhando para que ele assine um pré-contrato com um clube do exterior no meio do ano, ele que tem contrato até o fim do ano apenas, e ele falou também que ficou bastante revoltado aí com a vinda do Carlos Coronel, né? Vou colocar também as aspas na tela, né, para vocês poderem ler, mas ele falou que achou uma grande injustiça a condução do caso do Yang e tudo mais. Ele é um goleiro que hoje voltou a ser terceiro goleiro do São Paulo com a vinda do Carlos Coronel, e aí então é um goleiro que está de saída do São Paulo, não vai renovar. A ideia inicial era que ele renovasse o vínculo para ser emprestado, ele não vai renovar então e deve deixar aí o clube nos próximos meses, né? Pode até ser que eles antecipem a saída do Yang para manter percentual. Thiago, Wagner Ribeiro é um personagem que é muito caricato no meio empresarial do futebol. A gente lembra que ele fez críticas também ao técnico Zubeldia na época do Moreira e tudo mais, e é o empresário do Yang. Sobre a condução desse caso, a posição de goleiro é assim, muito ingrata, né? Muito injusto você conseguir formar um bom goleiro quando ele tem uma falha como foi o Yang. Ainda acho que assim, no jogo contra o Sport, de fato, ele falhou, né? Não tem como classificar de outra forma, mas ele conseguiu também, ter uma recuperação durante o jogo, né? Então ele teve ali um outro passe que, pô, ele errasse 2 ali consecutivos, ele enterrava tudo, né? Ele teve coragem de dar mais um passe. Aí contra o Santos, que foi o outro jogo dele lá na Vila, acho que a gente empata ou perde esse jogo. Para mim, ele não foi mal, fez boas defesas. E o jogo contra o Flu também, Thiago, assim, cara, é um 6-0, tudo bem. Cara, fica marcado 6-0 e tudo mais, mas acho que seria 6 com ou sem o Yang. Ele até fez 2 boas defesas ali,
cara, um chute do Serna e o outro não vou lembrar, porque eu quis apagar da memória os lances dessa partida, né? Graças a Deus. Mas um jogo que não dá nem pra, assim, cara, culpar muito ele, mas ele fica marcado, né? E acho que se o Wagner Ribeiro tá incomodado, tem que tirar ele do clube mesmo, né? Então, vai dessa forma. E só um ponto que eu sempre fico pensativo em relação a isso é a forma que você investe na formação do jogador, você investe desde que ele tem 10, 11 anos, para no fim ele sair de graça. Acho que é a única conta negativa dessa história, Tiagão. Cara, eu concordo com você, e pegando esse último gancho antes da gente falar do Wagner Ribeiro, que é um personagem, né, à parte, eu tenho um pouco de receio, principalmente quando falo de goleiro, porque aí a gente lembra do PR, né? O São Paulo preteriu ele em alguns momentos, ele teve algumas oportunidades também, não chegou a convencer, mas quando ele sai do São Paulo, ele se torna um bom goleiro, que joga fora, depois vem e faz aquela campanha no Botafogo, né? Cara, de fato, o Yang ele ficou marcado por 2 episódios negativos. O primeiro, a falha contra o Sport, ele até se recupera, né, durante a partida, mas, como você falou, se ele erra aquele segundo passe, aí realmente não tinha o que fazer. E contra o Santos, eu não me engano, posso estar enganado, mas ele foi o melhor em campo naquele jogo. Então, assim, é uma gangorra muito injusta, né? E aí veio um 6-0, fatídico 6-0 também. O São Paulo foi atropelado lá no Maracanã. Cara, o São Paulo já fez a sua opção, trazendo o Coronel, que ainda também não convenceu, não vem a jogo com mais minutagens. É bom a gente ver um pouco mais desse goleiro. Eu, sinceramente, eu tentaria manter o Yang ainda, pelo menos tem contrato até o final do ano, né? Eu acho que valeria a gente tentar mais um pouquinho, tá? Porque, como você bem disse, o cara formado na base do São Paulo, 11 anos no clube, o tanto de dinheiro que foi investido nesse atleta. E aí o São Paulo precisa ter um retorno. De repente, se for vender agora para antecipar, para ficar com algum percentual, com certeza vai pegar muito pouco ainda, até porque ele não tem essa visibilidade no mercado, né, Gabriel? Então eu acho que valeria o São Paulo tentar trabalhar um pouquinho mais, porque é um ativo do clube, cara. É um ativo do clube que tá aí. Não é um goleiro horrível, como já ouvi parte da torcida falar. Eu acho que a gente já teve terceiros goleiros muito piores que o Yang, e também não vingaram. Mas eu acho que vale a pena, porque ele é um goleiro alto, é um goleiro jovem, é um goleiro que aparentemente tem boa explosão. São valências difíceis de serem encontradas hoje, assim, mais pronto como o Yang tá, né? E falando do Wagner, ele já foi empresário de Kaká, Robinho, essa galera toda, então ele ainda tem essa força no bastidor, né? Então tudo que ele fala reverbera muito. Eu acho que às vezes ele atrapalha mais os atletas dele do que propriamente ajuda, né? Nesse caso aí, ele poderia tentar ajudar o Yang a não ter essa. Vamos dizer, não vou falar que ele é mimado por querer sair, porque todo mundo merece oportunidade. Mas eu acho que, pô, um jogador jogando no São Paulo poderia ter um pouquinho mais de resiliência. Então, a questão do Wagner Ribeiro é sempre um capítulo à parte, Matheus, mas a questão do Yang, eu fico com um pensamento, que acho que o chat pode concordar ou não. Deixe seu comentário e também o seu like na live, que ajuda o nosso engajamento aqui também. Que é o seguinte, acho que a gente perdeu uma cultura meio óbvia do esporte, que é jovem da base, quando tá sem espaço, você empresta. O Yang, ele ficou desde 2021 no São Paulo como terceiro ou quarto goleiro. E ele não foi emprestado em nenhum momento. Cara, não foi cogitado emprestar o Yang. Ele era o terceiro goleiro por 2, 3 temporadas. Estourou a idade da base. Aí ele ficou 4 anos parado, sem jogar. Aí ele volta. Cara, no primeiro toque na bola dele, que foi o jogo contra o Sport, ele acaba entregando. Então é muito ruim também você ter essa análise. E aí eu vejo o caso do Patrick Lanza, por exemplo. Ele vai voltar e vai jogar bem no São Paulo? Não sei, mas o fato é que ele no Juventude, ele fez um jogo bom contra o Grêmio agora, fez um golaço, volta a confiança, ele aparece mais, você projeta mais, coloca na vitrine. Cara, quem sabe ele não volte daqui a um ano pro clube mais maduro, pronto para jogar. Acho que o Yang, assim, de não ter sido emprestado antes. E aí acho que o São Paulo não pode perder a chance, por exemplo, de fazer isso com o Felipe Negrutti também, que renovou até 2030. Tenta emprestar o moleque para jogar essa temporada aí, tenta jogar ali por mais tempo. Caras que você pode tentar emprestar. Eu não sei como pega no gol o Yang, você sabe, Matheus? É muito difícil, cara. A gente viu 3 jogos dele. A gente pode ter uma noção, mas não era assim. Um jogo ele foi bombardeado, que foi o jogo contra o Fluminense, né, que é até difícil tirar qualquer análise. E o outro foi o jogo que ele falhou, e aí o do Santos, para mim, é o que ele foi melhor. Mas é pouco tempo também, é pouca amostragem. E aí tem também, né, em cima disso, para você comentar esses 2 tópicos, a chegada do cara assim, do Carlos Coronel, que é um goleiro que quer Copa Paraguaia, é um cara que vai precisar ter tempo de jogo,
Então, todo esse curto espaço para o Yang, ele caiu também para essa temporada. Então, eu entendo esse movimento. Acho uma pena que ele saia em definitivo. Era para ter sido emprestado antes. Acho que agora já foi também, Matheus. É isso. Inclusive, se você pega essas aspas aí de Wagner Ribeiro, fica muito semelhante à anterior, né? Ela fica muito semelhante a o professor Girafales elogiando o seu Madruga no Festival da Boa Vizinhança, né? Porque ele cita